Queridos amados em Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, sábado, dia 10 de abril, chegamos nesse final de semana da primeira semana. Domingo agora já é segundo, já começa-se a segunda semana da Páscoa. Na ordem de como o mundo hoje está andando e os compromissos que estão aparecendo a todo tempo, está deixando cada um de nós um pouco mais atordoado de tantos bombardeios que está aparecendo a todo instante, de todos os lados. Não está tendo um sossego, não está tendo um silêncio. Assim nós estamos então precisando ser um pouco mais ousados e não nos deixarmos ser influenciado por este mal que está acontecendo. A ousadia quer dizer que é uma prática, é um ato, é a arte de poder-se corajosamente diante das obrigações, das oportunidades, dos desafios da vida, o mistério decorrente para que possamos sempre levar a palavra de Deus para todos. Isso tudo é em função do poder do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado e dos recursos, claro, que Cristo nos entregou pelo Espírito Santo e colocarmos à disposição nesse mistério para levarmos sempre para todos. Hoje precisamos dessa ousadia para entrar com mais naturalidade, mais como ser humano na presença de Deus. Precisamos de ousadia para seguir os caminhos de Cristo, indo contra a opinião pública, indo contrariando o sistema, como a sociedade deseja. Eles querem ditar regras. Nós precisamos ir contra o curso que o mundo oferece. Precisamos de ousadia para confiar em Cristo. E ainda que andemos pelas noites escuras, pelas tentações, pelos sofrimentos, precisamos de ousadia para nos tornar conhecido o Evangelho do Reino, para anunciar a palavra de Deus, para ensinar, para falar, para pregar, para levar todos aqueles que não acreditam, para que seja corrompido o coração endurecido, o desinteressado, cego e zombador, como aconteceu com os apóstolos por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos que ter ousadia e acesso com confiança, mediante a fé em Cristo, porque Jesus verdadeiramente é Filho de Deus, porque Ele é o Supremo Sacerdote, porque Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde vive os vivos e os mortos, porque Ele é capaz de conhecer e de entender toda a nossa fraqueza, porque Ele é o autor e criador. Ele é a fé. Por Ele, toda a honra e toda a glória sempre acontece. Em Cristo temos tudo. Sem Cristo não temos nada. E neste momento queremos agradecer a cada um de vocês que sempre estão nos ajudando com as leituras, com as reflexões. Que Deus continue abençoando abundantemente cada um de vocês. Que a graça do nosso Pai seja em vossos corações e assim possamos sempre estarmos abertos para a obra de Deus em nossas vidas. E assim que a bênção de Deus seja derramada sobre o vosso lar, sobre a vossa família e sobre tudo na qual estamos passando. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra,
para que, purificado o olhar da nossa fé, nós alegramos com a visão da vossa glória. Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciões e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. Que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém, que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que, de modo algum, falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinha meio de castigá-los, por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 117. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. Abri-me vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estava de luto e chorando. Quando viram que ele estava vivo e foram vistos por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo e repreendeu-os por causa da falta de fé, pela dureza do coração, porque não tinha acreditado naquele que tinha visto e ressuscitado. E disse-lhe: Ide pelo mundo inteiro anunciar o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nossa reflexão nesse sábado 10 de abril, os apóstolos, eles defenderam a sua fé em Cristo ressuscitado com audácia diante do tribunal, pelos saduceus, pelos sacerdotes. Essa valentia nasce da liberdade da fé. A liberdade da fé quer dizer que Cristo se encontra dentro daquelas pessoas que professam a fé e defendem os ensinamentos de Cristo. Os sacerdotes e os saduceus,
eles ficaram nitidamente com dificuldades, pois eles não pretendiam ocultar porque eles pretendiam ocultar os fatos cujas força de Cristo se espalhava para todos os lados. A cura do coxo, o que Pedro e João viram e ouviram, o que os saduceus estavam eles estavam no beco sem saída. Eles não sabiam mais onde deve fazer as coisas. Eles estavam tão acuados que eles não sabiam o que faziam. Os acusadores não conseguiram acusar os discípulos. Gente simples, gente culta, gente sem cultura, mas são homens seguros e audaciosos em Cristo, que sendo acusados se tornaram os acusadores, as pessoas intérpretes de conhecimento da Escritura, valentes pregadores, e para ajudá-los tinha ao seu lado aquele que foi curado pela invocação em nome de Jesus Cristo, isso quer dizer o coxo. Então, os sacerdotes saduceus, eles precisariam então refletir seriamente o que fazer com Pedro e João, ou o que fazer com que aquele acontecimento para que não se espalhasse. Eles refletiram e resolveram então impor um silêncio a Pedro e a João, proibindo-os com ameaça de falar, de proclamar a quem quer que seja o nome de Jesus Cristo ressuscitado. Mas como obedecer essa ordem? Por isso Pedro responde: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós primeiro do que a Deus? Quanto a nós, não podemos deixar de afirmar o que vimos e que ouvimos. Os apóstolos estavam conscientes de que tinham que proclamar o Evangelho, de anunciar a ressurreição de Jesus Cristo e a vontade de Deus de levar o seu povo à salvação. Por isso não era possível obedecer às autoridades judaicas. Não havia ordem nem ameaça capaz de fazerem calar, porque a força de Cristo ressuscitado estava com eles. A ressurreição é um mistério de fé, mas a morte de um ente querido pode fechar os nossos corações para a cura espiritual e para a cura física. Se deixarmos ser penetrado em nossas almas, foi isso que aconteceu com os apóstolos. A ressurreição de Jesus Cristo encontrou resistência nos apóstolos, porque eles se fecharam seus corações, estavam tendo dificuldades em acreditar que Cristo se ressuscitou. Eles não acreditaram. É o refrão que nos fala, que nos repete durante todo o Evangelho de Marcos. Por isso Jesus ele tem de lhe mostrar a dureza do coração de cada um daqueles discípulos, para que a fé deles seja renovada e eles voltem a acreditar naquele que o tinha visto ressuscitado. Assim, também em nós pode surgir resistência à fé na ressurreição. Preferimos as nossas tristezas em vez da alegria da ressurreição. Isso pode até parecer estranho, mas é assim que acontece. Observa, a alegria divina, ela nos leva, ela nos eleva, ela nos leva ao encontro de Deus. A alegria divina nos leva a Cristo. A alegria divina nos leva à luz. Enquanto ficamos cheios de esperança, nós ficamos cheios de amor, de zelo, de cuidado. Isto é a alegria que nos leva. Enquanto a tristeza nos leva à escuridão, nas nossas preocupações, nas nossas tristezas, nos nossos próprios interesses, nos interesses humanos. A tristeza leva-nos
a ver as coisas na escuridade do nosso próprio egoísmo, do nosso próprio amor, das nossas falsas ilusões, das ilusões que o mundo coloca, e sendo assim não há luz, e principalmente a luz da divina, da ressurreição. Prestando bastante atenção nessa fala que Santo Agostinho nos fala. Desapegar-te de ti mesmo, renuncie à tristeza, porque a tristeza é a mãe da dúvida e do erro. Desapega de ti mesmo, renuncie à tristeza, porque a tristeza é a mãe da dúvida, a mãe do erro. Na primeira leitura, Pedro e João utilizavam um argumento que precisamos redescobrir no dia de hoje, diante da prepotência que o mundo em que vivemos nos oferece. Pois o Evangelho diz-nos que foi no encontro com Jesus Cristo ressuscitado, na celebração da Eucaristia, que eles, em primeiro lugar, encontraram a força para testemunhar a sua fé em Cristo ressuscitado, mesmo nas mais duras circunstâncias da vida. Queridos amados irmãos em Cristo, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.